Olá, irmãos e irmãs que nos acolhem neste momento de reflexão e sintam-se também acolhidos para seguirmos nesse lindo projeto que já tem um bom tempo, né, que estamos nesse trabalho do Centro Espírita Augusto Silva. E hoje vamos trabalhar uma obra intitulada Fonte Viva, psicografado pelo Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel, especificamente o capítulo 24, intitulado Pelas Obras. Para tanto, convido todos vocês para levarmos nossos pensamentos, serenando nossos corações, deixando aí os momentos turbulentos do lado de fora da nossa casa, inclusive da nossa casa mental, que tem aí vários compartimentos, mas que possamos agora estar num lugar de aconchego, um lugar de paz, para melhorar ainda mais a elevação da vibração do nosso ambiente externo e do nosso ambiente interno. Para tanto, então, vamos seguindo nesse estudo do capítulo 24, como então dissemos, intitulado Pelas Obras, que Emmanuel trabalha uma frase de Paulo ditada da seguinte forma: e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Então, Emmanuel vem discorrer para nós, diante essa fala de Paulo, onde, de uma forma geral, já adiantando a vocês, ele vem propor qual tipo de obra que nos interessa. E para escolhermos a obra, inclusive a quem a pratica servindo a Jesus, qual tipo de discernimento que temos? E o que nos faz errar tanto? Então, de uma forma geral, é isso que vamos trabalhar com assessoria aí no amparo dos amigos espirituais e também de outras obras que vamos complementando para este conteúdo tão profundo que vem com a proposta de tirar algumas neblinas dos nossos olhares tão julgadores diante a sociedade, de que, de uma forma geral, por que julgamos? O que tem em nós para levarmos a esses julgamentos, que muitas vezes queremos que o próximo tenha um pensamento coerente com o nosso, sem nos preocupar das consequências disso e o quanto menosprezamos ou desprezamos aquele que não é conivente aos nossos pensamentos, que é uma proposta totalmente diferente ou oposta, melhor falando, dos princípios do verdadeiro cristianismo. Então, Emmanuel diz para nós: todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Não é assim? O nosso ego, na verdade, nos induz a isso, que faz com que a gente sinta uma empatia, ou pelo menos uma simpatia, por aquele ou aquela que pensa como nós, que está seguindo a nossa cartilha de vida dentro da nossa tão limitada visão. E aí ele continua: nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres, e nossas diretrizes as mais elogiáveis.
Então, primeiramente, a importância da indulgência, de realmente entendermos que a falha do outro poderia ser a nossa e às vezes a nossa ainda maior. E vamos trabalhar também hoje por que enxergamos tanto a falha do outro. O que nos leva a isso? Enxergamos nos nossos olhares, e aí é importante a gente trabalhar lá na profundeza dos nossos egos, porque a gente julga de acordo com a nossa métrica, dentro da nossa visão e dentro do que achamos que é certo. Emmanuel vem colocar isso para nós e outros autores que vamos aqui trazer vêm complementar muito bem isso para todos nós. Então, o que é elogiável, o que a gente entende como melhor, a gente recebe bem. A gente tem um devotamento caloroso, como aqui colocou Emmanuel para nós. E aí ele complementa. Daí procede o impositivo da desintegração da concha do nosso egoísmo para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Então aqui ele já vem trazer para nós um discernimento muito importante. O que precisamos é não aqueles que nos servem, não aqueles que temos uma aprovação dentro da nossa métrica, mas procurar aquele que procura o bem comum. Inclusive, o romancista Victor Hugo, que muitos conhecem no meio literário, principalmente pela sua obra Os Miseráveis, entre tantas outras, né? E suas militâncias políticas, sociais, que depois, inclusive, desencarnado, ditou muitas obras e anda trabalhando bastante e contribuindo para o movimento espírita, com grandes obras. Victor Hugo, enquanto aqui encarnado, ele dizia uma frase, repetia em vários momentos a seguinte forma: é fácil ser bom, o difícil é ser justo. E quando um outro está sendo justo, muitas vezes a gente não consegue enxergar o seu movimento de justiça. Como Cristo foi tão julgado, tão condenado e tão mal interpretado, inclusive até hoje, com muitas ações benevolentes, mesmo assim mal interpretado. Porque ele agia com a verdadeira razão, pensando no bem maior da humanidade, o verdadeiro amor, e não diante do seu ego, não o que lhe interessa. E a atitude do ser humano, em maioria, sempre foi, historicamente, seguir o conteúdo ou agrupar aqui num movimento que lhe interessa, não que interessa aos outros, infelizmente, né? Então, ele forma grupos, forma seios de convivência de acordo com o seu interesse, não necessariamente de acordo com o interesse maior. Não é assim? A gente pode pensar nisso nos diferentes segmentos de vida, sociais, antropológicos, políticos, culturais, até mesmo de esporte, né? Como a pessoa pensa dentro do seu aro e não diante uma forma universal, como Cristo nos ensinou. Então, isso traz para nós, já de antemão, essa reflexão de Emmanuel. Inclusive, antes da gente citar aí outras obras e autores espíritas, gostaríamos de mencionar um pensamento de uma filósofa conhecida bastante, né, que é Simone de Beauvoir. Ela trabalha muito essa questão da dualidade e ela fala a questão do outro, o outro que não faz parte de nós. Ela trabalha essa questão da dualidade na sua filosofia, inclusive para tratar essa questão do machismo estrutural, né, que hoje chamamos de machismo estrutural, bem melhor identificado na maior parte da sociedade.
o quanto isso está ainda muito enraizado em nós. Então ela mostra, por exemplo, como que o homem, na sua visão e atitude machista, que muitas vezes não se reconhece como machista, sendo machista é igual um egoísta, que não se reconhece como egoísta, vê a mulher como outra, né? Não faz parte do seu sistema biológico e, consequentemente, se expande para o sistema cultural e social. Né? Ela fala disso nessa perspectiva, mas cita também outras formas, né? Que quanto que a gente enxerga o outro que não faz parte de nós porque é o outro. Então ela dá exemplos e cita outros autores, como por exemplo, a questão do indígena é um outro para o colonizador, né? A pessoa de pele negra é outra para o racista. E dentro da perspectiva espírita, sabemos que não tem sexo, que não tem raça, que não tem diferença de cor, de pele, de estrutura física, porque nós somos espíritas. E isso traz para nós uma autorreflexão se estamos vendo o outro como o outro. E os autores que vamos trazer daqui em diante vêm aprofundar isso para nós ainda mais. E vamos começar dizendo aqui um resumo de um capítulo dessa obra que, inclusive, foi distribuída no Clube do Livro há pouco tempo, né, As Fábulas de La Fontaine, um estudo do comportamento humano. E La Fontaine, um grande poeta, né, e principalmente fabulista, né, os maiores fabulistas da humanidade, considerado por muitos críticos, né, nesta obra, que é psicografada por Francisco do Espírito Santo Neto, que ele também já psicografou várias outras obras do mesmo espírito, né, que quem dita essa obra, assim como as outras, que é o espírito Hamed, que além dessa obra, outras bem conhecidas, como Os Prazeres da Alma, As Dores da Alma, A Imensidão dos Sentidos, Renovando Atitudes, entre tantas outras obras. E nessa obra especificamente que ele vem trabalhar as fábulas de La Fontaine. E aí selecionamos uma fábula que ele trabalha muito bem dentro dessa perspectiva que estamos aqui trabalhando hoje, intitulada Os Dois Alforjes. E aí La Fontaine vem colocar para nós, né, porque ele faz alegorias com os animais, mas para trazer para a atitude do ser humano. Né? As fábulas de La Fontaine foi conhecido muito nesse sentido, né? Então, nesse capítulo que ele trabalha, né, os dois alforjes, ele inicia assim: um dia Júpiter convocou todos os animais para comparecerem diante dele. E aí, o que ele faz a proposta para esses animais? Fala: olha, vocês vão ver os animais diferentes para então vocês perceberem os defeitos em vocês, a partir da diferença desses animais. E o que aconteceu? Aconteceu que o cavalo começa a falar de si. Ele começa a falar de si falando da sua beleza e não das suas limitações. Então vem falar da sua impotência, do seu estilo, da sua perfeição, dos seus membros, e ainda critica o urso, falando que o urso é desagradável, deselegante. E o urso, por sua vez, critica a baleia, falando do excesso de gordura da baleia. E assim ele vai citando outros exemplos, inclusive a formiga, né, que vai criticar um outro inseto, e aí por diante, né? E no final ele termina dizendo o seguinte, La Fontaine: assim são os homens, é como se lhes tivesse colocado dois alforjes, no peito o alforje com os males alheios, e nas costas o alforje com os próprios males, de tal modo que eles são cegos quanto aos próprios defeitos, mas enxergam com nitidez os defeitos dos outros.
Isso nos faz lembrar, inclusive, uma importante passagem bíblica, né? Do que a gente consegue enxergar nos olhos do outro e não consegue enxergar uma trave diante dos nossos olhos, né? Depois voltaremos nisso. Dentro dessa proposta, o Espírito Hamed vem então trabalhar para nós, né? O que está por dentro é lançado fora. Ele vem dizer isso e diz o seguinte: o modo de evitar claramente que sensações, pensamentos, impulsos ou lembranças cheguem ao nosso consciente tem o nome de transferência ou projeção. Então ele vem trabalhar isso, quer dizer, nós projetamos no outro que não queremos enxergar em nós, como essa fábula dos dois alforjes. E aí ele reforça: assim são os homens, é como se lhe tivessem colocado dois alforjes, no peito o alforje com os males alheios e nas costas o alforje com os próprios males, como a gente já mencionou, né? De tal modo que eles são cegos quanto aos próprios defeitos, mas enxergam com nitidez os defeitos dos outros. Então a gente repete esse pensamento para a gente realmente ter uma introspecção, o quanto deixamos de enxergar. E aí ele complementa: as mentiras que mais nos causam danos e nos impedem o crescimento espiritual não são tanto as que verbalizamos, mas a que contamos inconscientemente para nós, aquelas que projetamos. Então, quando ele fala disso, ele vem trabalhar muito aqui nesse capítulo, né? A questão da antipatia, das aversões que criamos no outro, que na verdade é muitas vezes o espelho em nós, porque a gente enxerga uma deficiência, um defeito no outro. A deficiência que eu estou falando agora, moral, né? Não é nem mais a questão mais grosseira, física, mas mais profunda do raciocínio. A gente enxerga as deficiências morais do outro e por isso julgamos. Então a gente vê o outro como outro. E olha como isso é contrário aos princípios do amor universal de Cristo. E nessa mesma obra, melhor, ainda nesse mesmo capítulo, ele diz o seguinte: o alvorecer do despertar manifesta-se no ser amadurecido, quando a luz da consciência ilumina não apenas as áreas externas, mas, acima de tudo, as internas, quer dizer, olhando para nós. O ser que olha para fora, né, ele enxerga outras coisas, muitas vezes sonha. Já o ser que olha para dentro, ele desperta, como diz o filósofo. E aí ele complementa: mas para vermos as coisas tais como são, é preciso desenvolvermos a acuidade do olho que esclarece, ilumina e guia, aquele voltado para o nosso íntimo. A partir daí, cessamos de projetar de forma contínua. Então, traz para nós o nosso comportamento. Vamos fazer uma autoavaliação dos nossos comportamentos. Algo cultural e não necessariamente sadio é a questão da fofoca. Quando a gente começa a fofocar, a gente já está julgando. Quando a gente está falando do outro para um outro, a gente já está colocando o outro na outra perspectiva da nossa visão e já julgando. E aquilo que identificamos no outro, muitas vezes não com discernimento que é certo e errado, mas com a capacidade nossa dentro da nossa visão de que aquilo está errado dentro das nossas áreas de visibilidade, dentro das nossas limitações. Tanto é que as nossas falas, elas são parciais, elas são de acordo com as nossas leituras de mundo, com os nossos recortes de mundo. E como o Espírito Hamed traz para nós, precisamos olhar para dentro, precisamos buscar essa iluminação interior, que lembra muito um pensamento de Leon Denis na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele remete à questão do pensamento, no capítulo que ele fala do pensamento, ele coloca que precisamos trabalhar tanto a nobreza dos nossos pensamentos e o aperfeiçoamento de uma forma mais nobre possível, buscando a iluminação interior, enxergando ou aproximando
de poder enxergar o Cristo que tem em nós, que precisamos trabalhar isso de tal forma que um dia consigamos a pensar da mesma forma quando estamos em oração. Olha que profundidade. E isso é trazer para nós e não olhar o outro. E aí vamos para o exemplo mais profundo ainda. O quanto a gente enxerga o outro como o outro, mesmo em condições mais próximas de nós, os nossos convívios. Vamos dar exemplo, crianças ou pessoas neurodivergentes. Especificamente, uma criança com autismo. Não conseguimos ver realmente essa criança que faz parte do mundo dela e que não fazemos parte do mundo dela. Nós entendemos que ela não é normal, que nós somos normais e que normalidade é essa que então julgamos. Olha que profundidade. Que quem traz isso para nós é Hermínio Miranda, na obra Autismo. Essa obra, né, que ele coloca autismo, uma leitura espiritual, logo no seu início, né, no primeiro capítulo, em determinado momento, falando então do autismo, ele coloca assim para nós. Cabe então uma pergunta: o que é ser normal? O que é normalidade de comportamento? Aqui no nosso mundo, montamos um sistema consensual que nos permite viver confortavelmente dentro de uma faixa razoável de aceitabilidade social. Fizemos do sistema um padrão. Olha só, nós fizemos isso, nós construímos isso. Não apenas para uso pessoal, mas para ferir o comportamento alheio. Quem quer que se revele fora dos limites da tolerância arbitrariamente estabelecidos corre o risco de ser considerado normal, ou no mínimo atípico. Isso ele falando do autismo. Então, por que nós devemos considerar que o mundo da forma que eles vivem é o mundo anormal e o nosso é normal porque aquilo nos proporciona um, uma estabilidade social, né? E o quanto deixamos, inclusive, de preocupar e dar a verdadeira assistência para crianças com essas características neurodivergentes, inclusive com toda a sua importância espiritual. Tanto é que numa outra obra, bem conhecida no meio espírita, Pensamento e Vida, ditada pelo Espírito Emmanuel, também, né, pelo Espírito Emmanuel, psicografada pelo Chico, no capítulo 18, intitulado Sociedade, olha como Emmanuel coloca para nós. Sociedades que ontem escravizaram o braço humano são hoje obrigadas a afagar, por filhos do próprio seio, aqueles que elas furtaram a terra em que se lhes situava o degrau evolutivo. Isso lembra, inclusive, os colonizadores que ocuparam o nosso Brasil e até hoje, de uma forma enraizada, não damos o reconhecimento, o valor e a retribuição dos indígenas, dos povos indígenas. Né? Não temos tanta preocupação, da mesma forma que não temos tanta preocupação em dar a verdadeira acessibilidade, no exemplo de crianças neurodivergentes, a gente também não tem essa visão, um apoio social, político, antropológico, cultural, um verdadeiro reconhecimento, inclusive da preservação ambiental. Nessa época que estamos tendo tantas crises climáticas no mundo e cada vez de forma mais drástica, sabemos da importância da preservação ambiental para o equilíbrio ambiental. Isso qualquer criança sabe, né? E nós não enraizamos essa consciência, e quem mais luta pelo cuidado da Terra, do ambiente, do planeta, com todos os seus princípios e valores elevados espiritualistas,
que é o caso dos indígenas, não estamos preocupados e dando a proteção, muito pelo contrário. Achamos quase que natural, né, já naturalizamos a invasão das suas terras, né, e todas as situações drásticas, muitas vezes omissa pela própria imprensa, que acomete com eles. Negligenciamos, inclusive, os estudos sérios, mostrando cada vez mais, né, o desmatamento, os ataques, as ocupações das terras indígenas. E a gente está falando de um amor universal, do cuidado do planeta, de proteção climática. A gente está falando de tentar não enxergar o outro, como infelizmente enxergamos. Que só enxergamos a pessoa como parte de nós quando faz parte do nosso seio familiar, do nosso seio de amizade. E aí a gente agrada, como Emmanuel colocou, em vez de perceber aquele que realmente está lutando pelos princípios cristãos. Então, Emmanuel continua para nós nessa obra Pensamento e Vida. Hordas invasoras que talam os campos de povos humildes e inermes, neles renascem como rebentos do chão, conquistando, garantindo o refazimento das instituições que feriram ou depredaram. Agrupamentos separatistas que humilharam irmãos de cor, voltam na pigmentação, que detestam, arrecadando a compensação das próprias obras. Então, aí a gente aprofunda ainda mais, saindo do pensamento social, e a gente aprofunda no pensamento espiritista, sabendo dos princípios e a importância da reencarnação, que aquilo que causamos teremos que cumprir os próprios efeitos, nesta e em outras encarnações, né? E isso, obviamente, é devido a esse fator que tão distanciamos o amor universal. E como distanciamos um princípio da caridade, como o Livro dos Espíritos coloca para nós, né? Indulgência para com a imperfeição dos outros, né? Então, quando ele fala no princípio da caridade, indulgência para com a imperfeição dos outros, convida para nós, fala, olha, você não é perfeito. Se você tem realmente discernimento que aquele comportamento está inadequado, tenha indulgência, porque outros seus comportamentos também não são adequados e você não enxerga isso. Porque se o outro comete isso é porque ele ainda não enxerga, como você não enxerga os seus. Né? Porque o nosso egocentrismo e o nosso egoísmo não permite a esse reconhecimento, porque a gente não acende essa luz interior, porque a gente não olha para dentro, sempre olhando para fora. A gente desfoca nas mazelas, dos prazeres da matéria, dessa vida mundana, a gente se corrompe, se contamina e busca os prazeres, em vez de ter essa consciência de aproveitar o máximo possível do nosso tempo de encarnação, para olharmos para dentro e corrigir os nossos males, para ter esse florescimento, né, como disse para nós o Espírito Hamed nessa obra de La Fontaine. E aí, então, complementa e fecha o capítulo nessa obra Pensamento e Vida, Emmanuel complementa para nós, em todas as épocas da sociedade humana, é o filtro gigantesco do espírito, em que as almas, nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, quer dizer, no momento numa condição, em outro momento em outra condição, do próprio espírito, né? Na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo da planície vulgar ou acelerando para os cimos da vida em obediência aos ditames da evolução. Então, sim, a evolução ocorre, só que muitas vezes a gente elabora alguns tropeços de não aproveitar os nossos talentos, as nossas estruturas, os nossos recursos para servir o próximo, inclusive aquele próximo que não necessariamente está tão próximo fisicamente ou em condições sociais distante de nós, mas deveríamos olhá-lo
como o próximo, inclusive aqueles que mais necessitam. Muitas vezes a gente tem esse pensamento de corrigir mais aqueles que estão próximos, de auxiliar aqueles que estão próximos, né? E educar, dar suporte, amparar, abraçar, buscar nos nossos meios e, consequentemente, não enxergamos para aquele que está, entre aspas, mais distante, que deveríamos buscar. E então, continuando nesse capítulo pelas obras de Emmanuel, ele diz para nós: se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável encontremos amanhã o objeto da nossa afeição a caminho do monturo. Então, se a gente busca aparência física, o próprio envelhecimento vem mostrar isso para nós, né? E não só por isso. E que beleza é essa que buscamos no outro? Só de buscarmos a beleza estética já mostra a falta de boniteza da nossa moral, porque não enxergamos o outro como espírito, e sim como um corpo físico, né? E depois acaba frustrando as suas expectativas, porque criamos essas expectativas no outro, né? E aí ele dá outros exemplos. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez. Dentro em breve. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. E aqui merece um momento de pausa para trazer para nós o que realmente acordamos, conseguimos fazer com que aquele outro faça o que queremos e o quanto por isso induzimos eles ao erro. Exemplo típico: a criança que observa o comportamento de um adulto, seja seus pais ou outros responsáveis, ou no meio que ela convive, né? Estudos da psicologia mostram muito isso, tem uma linha chamada teoria social cognitiva, que mostra muito isso, em que o que um observa que o outro faz, ele reproduz depois, e principalmente a criança diante do adulto. E aí, às vezes, a gente impõe uma forma de pensar e quer que pensa como nós, como se nós tivemos uma visão de total iluminação interior. Será que somos assim? Então, essa reflexão traz para nós de sermos mais humildes, de pensarmos que precisamos estar mais distante do erro, como dizia um grande pedagogo chamado Vygotsky. Não necessariamente que estamos mais próximos do acerto. Isso é um pensamento egóico, vaidoso, achando que a gente vai acertar. Mas ter a humildade de reconhecer o nosso inacabamento, as nossas faltas, e procurarmos ficar mais distante do erro. Olha só, o espectro é outro. A concepção de mundo passa a ser outra. Né? Quando a gente quer realmente estar mais distante do erro, a gente está reconhecendo que erramos. Quando a gente, na outra óptica, a gente está visando estar mais próximo do acerto, a gente entende que a gente é capaz de ser perfeito. Né? Então, quando a gente tem humildade, que erramos e precisamos estar mais distante do erro, a gente consegue enxergar com maior clareza, com maior abundância, com maior expressão as nossas mazelas morais, né? Que, inclusive, vai limpando a nossa casa mental. Que a gente tem vários cômodos, né? Como a gente anunciou no início aí dessa nossa reflexão, e desses vários cômodos da nossa casa mental, a gente precisa tirar os móveis, limpar, né? E ir arrumando, porque tem muitas mazelas. E isso vai ocorrendo aos poucos. E exatamente diante as situações da vida, diante as nossas provas e expiações, que a gente vai ou não aproveitando bem essa oportunidade que é o que a gente chama de sermos resilientes. Aprender com aquele erro, aprender com aquela consequência e ficarmos cada vez mais distante desse erro.
E aí Emmanuel continua: é imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Então isso é imprescindível. O que a gente está sentindo? Olha para nós. Por que eu estou sentindo raiva? Por que eu estou sentindo ódio? Esse momento está me deixando feliz ou alegre? Porque a felicidade é algo mais atrelado ao amor, que você está pensando no outro. Já os prazeres tá mais atrelado às questões mundanas, né? E que a gente confunde felicidade, que não é a verdadeira felicidade, são momentos de alegria, né? E a gente tem que buscar maiores momentos de felicidade. É claro que a gente não está no mundo de espíritos perfeitos, muito longe disso, né? Então, dentro dessa consciência, precisamos buscar essa iluminação para limpar a nossa casa mental e poder cada vez mais enxergar as nossas mazelas morais, trazendo para nós o que precisamos enxergar, não buscando no outro, vendo o outro, como a gente já citou. E aí, podemos aqui também complementar do próprio Emmanuel, que faz um prefácio numa obra psicografada pelo Chico a partir de ditados de vários espíritos, na obra chamada Moradias de Luz. No prefácio da obra, nós fizemos aqui alguns recortes que Emmanuel diz para nós. Cada criatura humana, a rigor, reside em espírito nos seus próprios pensamentos. Então, olha, vigiar os nossos pensamentos, sustentar com a oração, vigiar e orar, que a gente fala tanto, né? E mais adiante ele dita o seguinte: encontramos, pois, cada pessoa morando na casa mental dos pensamentos que irradia. Na criação do Supremo Pai, muitas moradas, e compete-nos agir e servir para que todos os moradores se unam na compreensão e no entendimento, para que a terra não mais possua gaiolas de egoísmo e cárceres de ódio. Tanta dualidade, né, gente? Criada exatamente pelo ódio, porque o outro não pensa como nós. A impedirem nos caminhos da evolução a nossa integração na vitória da paz e do amor. Cumpre-nos assim reconhecer que todo espírito mora no que pensa e se classifica pelo que faz. Precisamos então renovar as nossas atitudes. É preciso, urge, e o tempo está passando e precisamos trabalhar essa consciência. Para tanto, então, Emmanuel complementa para nós. E finalizando esse nosso momento de reflexão. Busquemos as criaturas acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com ele na melhoria da vida dentro e fora de nós. E assim então, irmãos e irmãs, com muita gratidão no coração, encerramos mais esse momento de reflexão e que possamos trazer essa iluminação, enxergar as nossas mazelas da nossa casa mental, observando os nossos comportamentos de uma forma renunciada, tentando não enxergar o outro como o outro. E quando assim enxergamos, trazer para nós por que assim estamos fazendo. E melhorar a nossa forma de interpretar o mundo, como realmente Cristo nos ensinou a ter o amor universal. Que o Senhor nos acompanhe hoje e sempre. Estejamos sempre na paz. Um grande abraço.